Olá a todos. Vamos dar uma continuidade então aqui ao nosso curso, né? Vou apagar aqui essas paredes que a gente fez aqui só para testar a questão das fases. A gente vai usar esse conceito de fases daqui a pouco para modelar fazer o cálculo de corte-aterro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que excluir esse terreno aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque aqui está errado, ó. Eu cometi um erro e é bom que isso tenha acontecido, que aí isso não acontece mais quando vocês forem fazer o de vocês. Então eu vou apagar aqui o terreno e a gente vai modelar ele de novo. Por quê? Na hora que eu importei a planta baixa, eu vou vir aqui, ó, em vínculo. A gente fez isso aqui, ó. E deixamos a opção como estava. Lembrando que esta vista aqui está orientada para o norte verdadeiro. Olha o que está acontecendo. Do jeito que ficou aqui, ó, a vista está orientada para o norte verdadeiro. Mas o norte está orientado para o... Aqui está errado, ó. Se eu colocar aqui para o norte de projeto, o que vai acontecer com o norte verdadeiro? Vai ficar mais torto ainda, vai ficar fora, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar e vou dar um Ctrl Z para... Olha a diferença que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou importar de novo, ó. Só que agora eu vou desmarcar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Nesse caso, ela precisa estar desmarcada, ó. Orientar para a vista, porque eu estou com o norte verdadeiro marcado. Então, eu vou desmarcar essa opção de orientar para a vista. O que vai acontecer? Vou selecionar aqui plano altimétrico e deixar isso aqui desmarcado. Olha, agora ele fez certo, ó. Ele está apontando o norte verdadeiro para o norte. Quando eu coloco aqui norte de projeto, ele vai apontar o norte. Tá vendo? Para o norte verdadeiro. Norte de projeto, não, o norte verdadeiro está com a mesma coisa que acontece aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Essa mesma inclinação. Tá? Então agora está certo. Agora a gente pode modelar o terreno novamente, que agora o terreno vai ficar modelado na posição correta. Tá? É só refazer aqueles passos lá, ó. Massa e terreno, superfície topográfica, escolher aqui, selecionar a instância da importação, ó, desmarcar aqui, colocar aqui curvas mestras, curvas mestras e curvas intermediárias, segmento de curva mestra, segmento de curva intermediária. E confirmar aqui, tá? Aqui em 3D agora, o corte já está aqui, né? Então agora sim, agora o terreno está na posição correta. Então tem que tomar esse cuidadozinho aí, para não inverter o terreno com relação ao norte verdadeiro. Pronto. Vou vir aqui em gerenciar vínculos para excluir a planta que eu não vou usar mais. Pronto. Então, vamos começar a preparar o nosso terreno, né? Para o prédio não ficar flutuando como ele está, ó. Repara ali, ó. Tá vendo? Isso não pode acontecer. E de modo que a gente consiga calcular corte e aterro. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para esse terreno. Ó, dar um nome. E qual vai ser a ideia? A gente vai ter esse terreno, ele vai ser considerado o terreno da fase existente. Depois nós vamos usar uma opção do Revit que vai criar uma cópia desse mesmo terreno, e essa cópia vai estar na construção nova. Então nós vamos ter um terreno na fase existente e uma cópia idêntica a ele na construção nova. Nesta fase de construção nova, nós vamos criar a nossa superfície, nosso platô, né, a nossa plataforma de construção. E aí o Revit vai conseguir comparar o terreno que existia na fase existente com o terreno da fase nova e vai conseguir calcular corte e aterro, tá? Então vamos fazer isso na prática que vai ficar um pouco mais claro. Então vou pegar esse terreno aqui, ó. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para ele. Ele vem aqui como sem nenhum nome, então é mais fácil dar um nome para ele. Eu vou dar um nome aqui, ó, de terreno natural, tá? Ou TN, normalmente a gente vê projetos de topografia só assim, TN. É o terreno, ou primitivo, né? É o terreno natural como o topógrafo encontrou ele. Esse terreno natural, a fase criada vai ser fase existente, tá? Então pode olhar que ele já até mudou de cor lá, ó. Tá? Então olha lá, ó. Terreno natural, nome terreno natural, fase criada, fase existente.
Agora eu vou selecionar esse terreno, tá? Não, eu vou vir aqui, ó, massa e terreno, e vou usar essa opção aqui, ó, região com eixos, tá? É exatamente o que eu preciso. Ele vai fazer a cópia desse terreno, tá? E vai ficar numa fase posterior. Então, ó, região com eixos, ele vai pedir essa opção. Se eu quero criar uma superfície topográfica exatamente igual à existente, ou se eu quero criar uma superfície topográfica baseada nos pontos do perímetro. Eu quero criar uma exatamente igual, então vou selecionar essa primeira opção. Ele pede para selecionar o terreno que eu quero fazer a cópia, então vou selecionar esse aqui. Ó, ele já começou a criar aqui um outro terreno, então ele fez uma cópia igualzinho, copiou até o nome, ó, só que esse aqui eu vou modificar. Esse não vai ser o terreno natural. Esse vai ser o terreno modificado, ou terreno projetado, terreno final, depende do nome que você queira dar, tá? Terreno modificado, fase criada, construção nova, tá certinho, tá? Terreno modificado, confirmar. Se eu fosse fazer um cálculo de corte e aterro nesse momento, eu teria exatamente 0 de corte e 0 de aterro, porque os dois terrenos estão iguaizinhos, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma modificação aqui nesse terreno, de modo a que esse prédio, né, vou criar uma plataforma aqui para esse prédio. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui no terreno. Vou colocar aqui norte de projeto para ficar mais fácil para não ter que desenhar torto aqui. Então, eu vou usar aqui essa opção, ó, plataforma de construção, para isso que ela serve, tá? Essa plataforma de construção eu posso criar ela no nível do terreno, no -1. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tipo, se ela está com uma configuração de grama. Tá, já está certinho aqui grama. Então, eu vou usar aqui, ó, essa plataforma. Se eu tivesse aqui a delimitação do meu terreno, claro que eu usaria ela. Como eu não tenho, eu vou fazer aqui mais ou menos da minha cabeça. E vou deixar ela na altura do -1 lá. Então, ainda vai ficar o prédio flutuando um pouquinho, mas depois a gente controla isso pelo nível lá do terreno, tá? Poderia também controlar por aqui, isso fica a critério aí de vocês. Então, eu vou fazer aqui vou fazer com um comando de retângulo aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui uns 25 por 60, ó. Vou deixar um espacinho ali para a gente fazer um estacionamento daqui a pouquinho. Então, espera aí, vou selecionar aqui, vou usar as cotas temporárias, ó, para deixar aqui 25. E aqui a mesma coisa, vou pegar a cota temporária, 25 por 60. Tá? Deixar 30 por 60. Pronto. 1.800 metros quadrados. Então, vou posicionar mais ou menos aqui assim. Aqui eu vou ter uma região de corte, aqui eu vou ter uma região de aterro. Tá? Isso aí depois a gente vai controlar melhor. E tudo que a gente vai modificar aqui, automaticamente o cálculo de corte e aterro vai ser modificado. Então, vou confirmar aqui. Vamos olhar lá em 3D. Tá lá, ó. Como a gente comentou, né? Uma região de corte aqui, uma região de aterro lá. Aterro aqui também. Tá? E essa imagem aqui meio psicodélica está acontecendo por quê? Porque ele está misturando os dois terrenos. Ele está misturando o terreno antigo com o novo. Como que eu controlo isso para não acontecer isso aqui? Simples, ó. Eu venho aqui no filtro da fase. Em vez de exibir tudo, né, exibir o antigo e o novo, como a gente viu antes, eu quero falar, não, eu quero que você exiba só o novo. Esquece o antigo. Olha lá, pronto. Então, está exibindo aqui somente o novo. Certo? Então, a partir na próxima aula, agora a gente já tem condições de calcular qual é este volume de corte e aterro. Tá? Então, façam aí essas adequações, façam essa alteração que eu fiz com relação à orientação da planaltimetria para ficar correto. Tá? E na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.